Olá, boa noite. Segunda-feira, mais uma semana começando, cheia de possibilidades. Ih, balancei vocês! Cheia de possibilidades, de oportunidades. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo, viu? Uma semana começando aí. Ei, Dri, boa noite, querida. Mais uma semana aí, cheia de possibilidades, cheia de oportunidades, com certeza abundante, próspera, né? De saúde, de paz, que é o que a gente precisa. E a gente vem, então, mais uma semana começando. Antes de começar, já vou mostrar aqui que hoje a gente vai levar os chaveirinhos. Estão todos aqui, ó. Os chaveirinhos da gratidão. Como fica aqui gravado, né? Tem pessoas que vão acessar e às vezes não sabem o que é. O chaveirinho da gratidão é um projeto que a gente começou, né? Que a gente teve a ideia de fazer. Esse chaveirinho tem o custo de R$10, apenas R$10. E esses R$10 vão ser para a gente comprar o alimento para complementar a cesta das assistidas da fraternidade, das famílias assistidas. Como a gente vê, né, as coisas, a cesta básica aumentou muito e quando isso acontece, mais pessoas nos procuram precisando desse alimento, né? Então, a gente teve a ideia de fazer esse chaveirinho com custo de R$10 apenas. É um lindo chaveiro, feito com muito carinho, com muito amor, que você pode presentear alguém ou se presentear, e assim também você vai estar presenteando as famílias que a fraternidade assiste, porque com esse dinheiro a gente vai complementar a cesta básica dessas famílias, tá bom? Então a gente colocou o nome de chaveirinho da gratidão, porque é uma gratidão a todos aqueles, né? Deu uma travada aí, né? A gente colocou o nome de gratidão porque é gratificante mesmo a gente poder fazer esse trabalho e como forma também de agradecimento a todos aqueles que vão estar cooperando com esse projeto. E a gente sabe que quanto mais a gente agradece, mais a coisa flui, né? Você já garantiu os seus, né? Isso aí, Cris. Então vamos lá. Eu abri o livrinho hoje, esse livrinho aqui hoje, que a gente vai falar dele, que é o Otimismo Todo Dia. Começar a segunda-feira aí com muito otimismo, né? E a gente abriu, ao acaso, saiu a lição 229. E ela diz assim: faça da sua vida uma obra de arte. Seja criativo. Vença o trabalho sempre igual, sem se dobrar ao enfado. Trabalhar com rotina não é ser limitado. Faça do trabalho algo proveitoso e não se desespere, porque até a rotina, como o problema e a dor, podem ser transformados em prosperidade e alegria. Considere-se rico em capacidades, energia, vigor, esperança, com recursos mentais extraordinários para fazer a vida crescer, mesmo desempenhando atividades rotineiras. Os grandes artistas precisam da rotina de trabalho para as suas obras. E eu achei linda essa primeira frase, né? Faça da sua vida uma obra de arte. E todos os dias a gente tem essa possibilidade, porque todos os dias, ao acordar, é como se a gente tivesse uma tela em branco, que a gente pudesse ali pintar, né? Colocar ali cada ação do nosso dia. E aí daria uma obra de arte no final do dia. Também a gente pode ver esse amanhecer, essa possibilidade também como um livro, porque também o escritor também é um artista, como páginas em branco,
onde a gente vai escrever ali a nossa história, né? Dia a dia. Então, nenhum dia é igual ao outro, assim como nós, seres espirituais, todos nós possuímos dons, nenhum de nós tem os mesmos dons. Nós somos seres únicos, né? Criada à imagem e semelhança de Deus, mas somos seres únicos. Então a gente tem a possibilidade de todo dia pintar, escrever verdadeiras obras de artes. E ainda que o nosso dia, né, seja de rotina, o nosso trabalho tenha que seguir uma rotina, a gente deve encarar essa rotina como algo, como um planejamento, né? Como a gente ter ali uma rotina, a gente tem, como se fosse um roteiro para que a gente não se perca. Mas mesmo na rotina, a gente consegue sim surpreender, a gente consegue ser criativo, a gente consegue fazer a diferença, mesmo nas questões de rotina. Então, muitas vezes, às vezes a pessoa encara o trabalho como principalmente aqueles trabalhos, né, que segue uma rotina, a pessoa às vezes encara como enfadonho. Mas esse é o nosso modo de enxergar, é o nosso olhar, né? Porque se a gente pegar todos os dias, ainda que esse trabalho seja o nosso trabalho profissional, seja o nosso trabalho mesmo, né? Quantas pessoas, né, trabalham em casa, as questões, os serviços domésticos, né? Se a gente colocar ali o nosso olhar, sempre fazer com alegria, com criatividade, por mais que você siga uma rotina, cada etapa, cada fase desse trabalho, ela é única, né? A gente fazer como se fosse a primeira vez, como se fosse com alegria, com criatividade, né? Tudo depende do olhar, do nosso olhar. Se a gente vai para o trabalho já olhando e falando, ai, quer ver uma coisa? Que foi assim, é uma crença, vamos dizer assim, uma crença limitante que a gente já tem com a gente. Ai, segunda-feira. A gente já começa a semana esperando pela sexta-feira. Então a gente determinou que segunda-feira não é um bom dia. Agora, se a gente tem um olhar diferente para essa segunda-feira, como o início de uma semana próspera, de uma semana produtiva, de uma semana que tem, com certeza vão ter inúmeras possibilidades, inúmeras oportunidades, por mais que às vezes a gente espera, né, as oportunidades ou as possibilidades, às vezes a gente só espera sim, tem que ser algo grandioso ou algo muito material, né, que tem que ser ganhar na loteria para fazer a diferença. E às vezes não, às vezes uma coisinha simples que a gente aprende, que talvez hoje nem faça muito sentido, mas lá na frente você vai descobrir para que você teve aquele aprendizado. Porque nada é por acaso, nada é sem utilidade. Então, assim, a gente começar a encarar a segunda como um dia maravilhoso, como uma boa noite, Bruna, como uma oportunidade, como uma bênção, né? Quantas pessoas que às vezes se encontram nos hospitais em coma, que não sabe nem que dia que é porque estão em coma, dariam tudo para estar começando esse dia que a gente está quase finalizando daqui a pouco. Então agradecer, né? E a gente começar a encarar todos os dias da semana como oportunidades. Então vamos lá, como se todos os dias fossem sexta-feira, como se fosse sábado. É a gente tirar esse peso, né, de que segunda-feira é o dia da preguiça, é o dia, vou começar mais uma semana, que a gente coloca muito peso nisso. A gente já, quando a gente fala assim, mais uma semana começando com esse peso, a gente já tá ali colocando que é praticamente uma derrota, né? Então aqui ele mostra para nós, considere rico em capacidade, energia, vigor, esperança,
com recursos mentais extraordinários para fazer a vida crescer. É dessa forma, gente, a gente começar sempre a agradecer tudo, até as dificuldades que surgem no nosso dia a dia. É muito difícil? É, mas agradecer, porque elas nos trazem aprendizado. É difícil, mas uma coisa eu observo, hoje eu observo muito isso. Às vezes situações que me tiram do sério, mas eu penso assim, depois, minutinhos depois eu falo assim, mas isso me trouxe esse aprendizado. É a gente começar a ver aprendizado em todas as dificuldades e agradecer, porque você aprende. Porque quando, como diz, quando tá tudo tá tudo bem, quando a gente tá tudo ótimo, a gente acomoda. Então, quando vem essas situações que nos tira da nossa zona de conforto, que nos coloca, né, nos colocam para agir, para atuar na nossa vida, isso sim nos traz aprendizado. Então, assim, começar a agradecer. O nome agradecer significa a graça desce. Quando a gente agradece, a gente já tá. Tem pessoas, tem hoje, né, a física quântica até nos ensina que a gente tem que agradecer já pensando até naquilo que a gente ainda não tem, a gente agradece, já mentalizando que a gente vai ter, né? Então, assim, a gente começar a agradecer por tudo que a gente tem, pela nossa saúde, pelo nosso corpo físico perfeito, né? Igual aqui fala da nossa capacidade, nossos recursos mentais extraordinários. Quantas pessoas dariam tudo para hoje estar conseguindo ler um livro, entender a mensagem? A gente viu aí que a Covid, né, em muitas pessoas ficaram com sequelas assim de memória, de esquecimento, de um pouco mais lenta para entender as coisas. Então, se a gente está conseguindo acompanhar, aprender, se a gente está tendo, né, a gente não está com problema nenhum de memória, a gente não tem limitação, né, nenhum déficit de problemas neurológicos, vamos assim dizer, a gente tem só que agradecer. Só que agradecer. Então a gente tem que, aqui como diz, levar a vida com vigor, com esperança, com alegria, porque isso gera uma vibração e essa vibração faz com que as coisas aconteçam. Pode observar, às vezes a pessoa, ela tá numa fila, ela fala, tipo assim, ela já mentaliza, na hora que eu chegar na minha vez, vai acontecer alguma coisa, o caixa vai sair para almoçar. Quando chega a vez dela, o caixa, que ela acha que vai ser chamado, o caixa levanta, sai para ir ao banheiro, ela atrai isso, gente. Vocês podem achar que é loucura, mas ela atrai. Ela já determinou. A pessoa que tem uma esperança, que leva as coisas com mais leveza, as coisas fluem naturalmente para ela. Eu já falei por diversas vezes que eu tinha uma amiga que a gente ia na mesma loja, que a gente trabalha com a mesma coisa, então a gente vai sempre na mesma loja comprar o material de trabalho. E ela sempre se queixa, que eu sou sempre mal atendida. Pode entrar, essa loja tem uma rotatividade de funcionários fora do comum. Sempre tem funcionário novo, manda embora, entra muito, é uma loja muito grande. E ela sempre reclama, ou seja, já passou mais de 30 funcionários e todos eles atendem ela mal. E eu não tenho que reclamar. Mas o que é? Ela entra de mau humor na loja já esperando ser mal atendida. Então a gente tem que mudar, é o foco, é o nosso olhar diante das coisas. É a gente acreditar. E a gente também, quando acontecer, a gente entender que de repente o outro não está num bom dia. Né? Entender que de repente a gente não sabe o que aconteceu para ele. Não justificaria, né? Porque a gente não pode misturar as coisas. Eu estou no ambiente de trabalho, às vezes aconteceu, eu não posso levar. Mas acontece. Então é a gente ter um pouquinho de empatia, se colocar no lugar do outro e a gente começar a vibrar, né? Vibrar alegria, esperança, que as coisas fluem, né? Então, assim, a mensagem que eu deixo hoje aqui para nós é que essa semana seja uma semana de muita alegria, de muito otimismo, de muito pensamento positivo, de muita fé que as coisas vão mudar. Se a gente for parar para pensar hoje no mundo, tudo nos convida ao contrário,
né? Se a gente liga a televisão, a gente é convidado, tipo assim, a desacreditar na política, nos homens, em tudo. Aí você, então assim, a gente é o tempo todo convidado a ter um olhar negativo para as coisas, mas a gente tem que se esforçar e mudar esse nosso olhar diante da vida, mesmo nas dificuldades. Como diz, se não tá fácil, né? A gente está passando por uma transição que é natural, que, como diz, né? Vai dando uma chacoalhada aí no planeta, isso é natural, mas que a gente não fique sentado esperando que a gente seja proativo, que a gente tenha um olhar diferenciado, que a gente consiga sempre focar no positivo, que isso muda. Então, assim, eu desejo a todos uma excelente semana. Amanhã a Elaine vai estar conosco, né? Que a Elaine vem toda terça-feira, ela vai estar conosco aqui amanhã. E que seja uma semana muito próspera, de muitas alegrias, de muito aprendizado, de muita força de vontade para a gente vencer, né, todas as dificuldades, que a gente esteja em conexão com o Pai. E é isso. Então, daqui a pouco a gente vai estar lá na Fraternidade. Hoje a Ana Carla Pimentel que vai falar pra gente lá. Vai estar sendo transmitida ao vivo. A Fraternidade está de portas abertas para receber cada um de vocês. E quem for, a gente vai estar lá com os nossos chaveirinhos da gratidão, que é o projeto do bem, tá bom? Um beijo no coração de todos, aqueles que vieram pela primeira vez aqui hoje, sejam bem-vindos. E todos os dias, a gente mudou um pouquinho o horário, tá, gente? A gente vai começar a entrar todos os dias a partir das 18 horas. Por que que eu mudei? Porque eu colocava esse horário de 18h15, mas vários dias da semana, alguns dias eu tenho o compromisso lá na Fraternidade. Para eu sair daqui, chegar na Fraternidade, está ficando um pouco complicado. Então a gente colocou as 18 horas para ficar bom para todo mundo, para que eu não tenha que correr tanto, tá bom? Então, todos os dias às 18 horas agora a gente tá aqui, com exceção de domingo, tá? E deixo aqui mais uma vez, para quem não conhece, quem estiver necessitando de um atendimento fraterno, de uma escuta fraterna, o telefone do SOS Preces, o SOS Preces funciona no Brasil inteiro e em outros países também, tá? É uma ligação, o telefone é o 31 3334 9700, 31 3334 9700. Você liga, você pode desabafar, você deixa seu nome também para irradiação, que todos os dias eles fazem a irradiação, e você ouve uma mensagem e é feita uma prece com você no telefone. Então, assim, alguns minutinhos, mas que você, de repente, em meio à situação, né, que a pessoa está enfrentando, às vezes um desespero, às vezes a pessoa não consegue nem fazer uma oração. E ela ali, naquele momento, fazendo oração, ouvindo uma mensagem, é a sintonia que a espiritualidade às vezes precisa para ajudar a pessoa, tá bom? Um beijo no coração de todos, até amanhã. Tchau!